Sejam bem-vindos ao canal Língua Portuguesa para Todos e assistam a mais uma aula de gramática comigo, professora Andréia. E o assunto de hoje é linguagem e comunicação. Você já tentou pensar sem palavras? Com certeza não é uma tarefa fácil. A língua é muito importante na relação com o mundo, consigo mesmo e com os outros. Ela está em explicações, argumentos, nas piadas, em receitas e nas promessas, na televisão, na internet, nos livros e também em filmes e na rua. Às vezes, a língua parece falhar. Quem nunca ficou sem palavras? Ou teve a sensação de não ser entendido? O uso da língua também diz muito sobre as pessoas. O sotaque pode indicar a origem geográfica. As gírias denunciam a idade das pessoas. E se alguém disser na padaria, por obséquio, gostaria de adquirir meia dúzia de pãezinhos. Pode causar algum estranhamento, não pode? A língua tem uma estrutura que é aprendida por cada um de nós dentro e fora da escola, no convívio com a família, com os amigos. No dia a dia, é possível operar dentro dessa estrutura sem precisar parar para planejar tudo o que se vai dizer. Mas, no estudo de uma língua estrangeira, é fácil perceber que existe, por exemplo, uma ordem adequada das palavras na frase. Isso não significa que tudo esteja de antemão previsto e engessado. Ou você pode dizer algo totalmente inédito na história da língua portuguesa e poderá ser entendido, contanto que jogue dentro das regras. É por esse motivo que o estudo da gramática ajuda a compreender e a sistematizar essas regras. Ela é uma disciplina bastante prática, que por meio da análise linguística fornecerá a você ferramentas para se posicionar criticamente. Quando? Ao falar, ao escrever e ao interagir com os diversos textos que transitam no mundo. A escrita deve ser bem redigida para que sejam evitados mal-entendidos. Você já se comunicou com alguém e não soube como se expressar e essa pessoa não entendeu bulhufas do que você estava querendo dizer? Isto acontece porque você não organizou o processo da fala de modo a fazer entender pelo ouvinte. Temos aqui um textinho que circula na mídia, na internet, que fala sobre o poder da vírgula. É um texto que eu gosto muito de falar, de ler para os meus alunos, porque é uma verdade máxima. Vamos lá? Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro, 23,4, 2,34. Pode criar heróis, isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Se você for homem, colocou a vírgula depois de tem. Vamos acompanhar neste mesmo esquema de vírgulas? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura.
Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Viu? Uma vírgula tem poder. Neste segundo caso, nesta imagem, temos aqui uma historinha sobre o poder de um boato. Começamos lá pela sala do chefe para dar início ao entendimento desta história. Na sala do chefe, Zé, quero o número deste pedido. Passa um funcionário e entende, despedido? O outro funcionário no bebedouro, o Zé? Os que estão sentados, o quê? Tadeu, o Zé tá despedido. Eu também? Passa um funcionário com uma pastinha preta, o Zé e o Tadeu estão despedidos. E o outro desesperado correndo, nós todos vamos ser despedidos. A comunicação é um dos fatores essenciais à vida humana, por ser um processo de interação capaz de criar relações sociais e de influenciar ou motivar comportamentos. Por isso, o ato de se comunicar não parece ser complicado. Afinal, as pessoas fazem isso o tempo todo. Porém, quando se estuda esse ato, analisam-se seus detalhes, os elementos que o compõem, os variados contextos em que ele pode ocorrer. Percebe-se então o quão complexo é o universo da comunicação. O linguista Roman Jakobson propôs um esquema que pressupõe os elementos que constituem o ato comunicativo. Este é um linguista e semioticista russo, fundador da análise estrutural da linguagem. Então, vamos entender um pouquinho sobre esta estrutura? Elementos da comunicação. Fixei aqui uma imagem sobre estes elementos. São 6 os elementos da comunicação, como vocês podem ver. O contexto, o emissor, o receptor e entre eles a mensagem, o canal e o código. Para todo o processo do ato comunicativo é necessário um emissor e um receptor. Dentro desse processo está o contexto, sobre qual assunto será falado. Dentro do contexto há a mensagem a ser falada e um canal por onde a mensagem será transmitida e um código utilizado por meio desse canal. O remetente, o emissor ou o locutor é aquele que envia a mensagem. Já o contexto ou referente é a situação a que a mensagem se refere. A mensagem é o conteúdo das informações transmitidas. O canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. E o código é o sistema utilizado pelos falantes para comunicar a mensagem. Receptor, destinatário ou locutário é aquele que recebe a mensagem. Os códigos podem ser, primeiro, cores, gestos, formas, movimentos. Temos aqui como exemplo o semáforo, que por meio das cores nos transmitem a mensagem de parar, de quando seguir e de quando prestar atenção. Temos também como código a linguagem verbal, que é a fala ou a escrita. A linguagem não verbal, desenhos, expressões, fisionomias, mímicas e a dança e outros mais. Os canais para a transmissão da mensagem podem ser oral, via internet, rádio, televisão, telefone, ou escrito, e-mail, carta.
Temos aqui umas atividades resolvidas sobre linguagem e comunicação, para que vocês possam reforçar o aprendizado de hoje. De acordo com os textos abaixo, identifique os seguintes elementos da comunicação. Um menino jogando bola na rua quebra a vidraça do senhor Manuel. Furioso, ele grita: "Moleque danado, seu pai vai ter que pagar." O garoto, então, foge em disparada. Vamos à análise agora. 1. Quem é o emissor desta mensagem? Quem é aquele que envia a mensagem? É o senhor Manuel. Quem é o receptor, ou seja, aquele que recebe? Um menino. Qual é a mensagem? Moleque danado, seu pai vai ter que pagar. Quem é o referente, ou seja, o contexto? É a vidraça quebrada pelo menino. Qual é o canal? É a fala. Qual é o código? É o verbal, ou seja, a língua portuguesa. Entenderam? Segundo exercício para fixação. Mari saiu cedo para o trabalho e deixou na porta da geladeira um bilhete para sua filha Suzy. I love you, darling. 1. Quem é o emissor? Aquele que emite a mensagem é a Mari. O receptor é a Suzy. E a mensagem dita I love you, darling? Qual é o referente, ou seja, o contexto em que a situação ocorreu? A mãe dizendo que ama sua filha. Qual é o canal? Ou seja, o meio pelo qual a mensagem é transmitida? É tecnológico temporal, a escrita e um bilhete. Qual é o código? Ou seja, o sistema utilizado pelo falante para comunicar a mensagem? É o verbal, língua inglesa. Entenderam? Então, até a próxima aula. A aula sugerida para que vocês aprendam um pouco mais sobre este assunto é linguagem literal e linguagem figurada. Tchauzinho e até a próxima!